Olá! Sabe aquela compra online que a gente faz? Aquele pagamento por aproximação? Pois é. Por trás de cada uma dessas ações existe uma verdadeira batalha silenciosa acontecendo: a luta contra a fraude. A pergunta que fica é: como, exatamente, a inteligência artificial entra nessa história para proteger o nosso dinheiro no dia a dia? A resposta para isso? Bom, envolve uma mudança de tecnologia bem profunda. Para a gente começar, é preciso entender o tamanho do problema. A fraude digital, gente, é uma sombra constante. Ela ameaça bancos, lojas online, basicamente qualquer negócio digital, e causa prejuízos absurdos, tanto de dinheiro quanto de reputação. Por muito tempo, a defesa contra fraudes era baseada em regras bem simples e fixas. Só que esse método antigo, esse jeito mais tradicional de fazer as coisas, tem um problema fundamental: uma falha bem no seu coração. Olha só, esses sistemas baseados em regras são reativos, são rígidos. A lógica deles é basicamente perguntar: isso aqui pode ou não pode? A capacidade de se adaptar a novas ameaças, praticamente zero. E é aí que mora o perigo. Essa analogia é perfeita, né? É como ter um segurança que só foi treinado para pegar ladrão de sapato vermelho. Que o criminoso faz? Simples, troca de sapato. E pronto. O sistema foi enganado. Porque os fraudadores, claro, são criativos. Eles não seguem um roteiro. E as regras eram coisas tipo bloquear qualquer compra acima de R$ 5.000. Ou sinalizar uma conta se alguém errar a senha 10 vezes em 5 minutos. Só que isso cria o que a gente pode chamar de paradoxo do fraudador. Se a regra bloqueia acima de 5.000, ele vai lá e faz uma fraude de 4.999. Simples assim. E o resultado disso todo? Um desastre. Ou o sistema bloqueava a compra de um cliente legítimo, gerando uma frustração enorme, o tal do falso positivo, ou ele simplesmente não via a fraude acontecer, que é o falso negativo. E para piorar, manter tudo isso atualizado manualmente custava uma fortuna. Então, ficou muito claro que era preciso uma abordagem completamente nova. A solução não era criar mais e mais regras, era mudar a pergunta fundamental que o sistema de defesa faz. E aqui está a grande virada de chave. Em vez de perguntar: isso é proibido? O machine learning chega e pergunta: isso é normal? É uma mudança total de perspectiva. A máquina não recebe uma lista do que é certo ou errado. Ela é alimentada com um volume gigantesco de dados para aprender o que é o comportamento normal de cada pessoa individualmente. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. O sistema começa a construir um perfil. Ele aprende que o cliente A, por exemplo, geralmente compra em São Paulo, em dias de semana, no horário comercial. O gasto médio dele é na casa dos R$ 200, quase sempre em supermercados ou restaurantes, e ele usa o cartão físico. Isso tudo é o normal para esse cliente. Agora, imagine que, do nada, aparece essa transação, uma compra de R$ 5.000 em eletrônicos, feita lá de Manaus, num sábado, às 3 da manhã. Não é só um fator que está estranho, são vários ao mesmo tempo. O sistema olha para isso e, na hora, dispara o alerta. Opa, isso aqui é uma anomalia de altíssimo risco. E essa capacidade de entender o contexto, de saber o que é normal para cada um, traz uma série de vantagens que aquelas regras estáticas de antigamente jamais conseguiriam oferecer. Primeiro, adaptabilidade. O sistema está sempre aprendendo, pegando táticas novas de fraude. Ele também se torna proativo, conseguindo prever a chance de uma transação ser fraude antes mesmo dela ser aprovada. Com isso, a gente tem menos falsos positivos. E talvez o mais impressionante: ele consegue encontrar fraudes invisíveis, padrões tão complexos que um ser humano talvez nunca enxergasse. Mas afinal, o que é uma anomalia? Basicamente, é qualquer coisa que foge muito do padrão esperado. E para ser realmente eficaz, o sistema de inteligência artificial precisa saber que existem tipos diferentes de anomalia. A primeira é a mais fácil de entender: a anomalia pontual. É um único evento, uma coisa só, que é totalmente fora da curva. Por exemplo, uma compra de R$ 10.000 num cartão que nunca na vida gastou mais de R$ 100 numa única transação. Depois, a gente tem a anomalia contextual. Aqui, o contexto é tudo. Uma sequência de compras que soma R$ 5.000 na semana da Black Friday, totalmente normal. Agora, essa mesma movimentação numa terça-feira qualquer, às 3 da manhã, aí já acende uma luz vermelha, né? E por último, temos a anomalia coletiva.
Nesse caso, um evento sozinho não parece nada demais, mas um conjunto deles, aí a história muda. Imagina 15 comprinhas de valor bem baixo, uma atrás da outra em 5 minutos. Juntas, elas formam um padrão bem suspeito. Pode ser um fraudador testando os dados de um cartão roubado. Ok, tudo isso parece incrível e de fato é. Mas essa tecnologia não é uma varinha mágica, não é uma solução perfeita. Longe disso. Ela traz junto um pacote de desafios bem significativos. Então a pergunta que fica é: será que a inteligência artificial é a solução definitiva para acabar com a fraude? Será que a luta acabou e os mocinhos venceram para sempre? A resposta curta é: não exatamente. O que a gente vive, na verdade, é uma corrida armamentista tecnológica que não para. De um lado, as defesas ficam mais inteligentes. Do outro, os fraudadores também evoluem. Eles se adaptam, buscam as novas brechas, os novos pontos cegos do sistema. E não é só a criatividade dos criminosos. Existem desafios técnicos importantes. Por exemplo, a fraude, felizmente, é um evento raro. Isso parece ótimo. Mas para a IA é um problema, porque ela tem poucos exemplos ruins para aprender. E ainda existe o risco de bloquear uma compra legítima, o que abala a confiança de qualquer cliente. E claro, tem as questões éticas sobre privacidade de dados e o risco de criar algoritmos com algum tipo de viés. No fim das contas, a grande conclusão é que o machine learning mudou as regras do jogo. Num mundo onde a confiança e a segurança financeira são tudo, ele deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade estratégica. Não é só mais uma ferramenta, é, na verdade, uma peça fundamental para a gente construir um futuro digital mais resiliente e confiável para todo mundo.